Pode ser, meus irmãos, bem-vindo a mais uma pré-aula e hoje é a lição de número 11, né? Certamente é um tema aí que muitos hoje no mundo em que nós vivemos não gostam da temática, né? Que é a realidade bíblica do inferno, ou seja, ele existe, né? E muitos já estão lá. Então a revista, hoje a aula vai tratar desse assunto, um assunto necessário, porque é onde a pessoa irá passar a sua eternidade ou não. Então a gente vamos trabalhar em três tópicos aí, que é o pensamento humano a respeito do inferno, como a palavra inferno aparece na Bíblia, a doutrina bíblica do inferno. Sou evangelista Cavalcante, congrego aqui na Sopro Divino Mauá e vamos aí prosseguir na nossa aula. Como de praxe, uma aula tão teológica, né? Também, para a gente aprender mais sobre a questão do inferno, é claro que os dicionários, eu coloquei o dicionário Vini, mas pode ser qualquer um outro dicionário também. O dicionário Vini ele é bom porque ele tem a primeira parte que ele fala, ele trabalha todas as palavras no hebraico, né, que seria como se tivesse tratado primeiro o Antigo Testamento, e a segunda parte dele, ele trabalha todas as terminologias no grego. Claro que é um dicionário muito bom, mas ele não é completo, né? Mas dá para quebrar o galho sossegado, principalmente para nós aí que somos professores de escola bíblica. E duas teologias sistemáticas, eu particularmente gosto dessas duas. A teologia sistemática agora, né, a completa e atual do Warren Grunder, excelente teologia sistemática, e a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, clássico aí nossa, aí, né, do Stanley Horton, excelente teologia, e você tem um tópico específico que vai trabalhar sobre essa questão da realidade do inferno. Então dá para o professor trabalhar o seu subsídio para a aula número 11. Textuário, né? Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E a verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então a ênfase aqui que o inferno é um lugar real, né? Muito tem se dito de que o inferno está na cabeça da pessoa, que o inferno é onde nós estamos. Não, o inferno ele é um lugar. Então, e é um lugar para onde as pessoas irão. Tá? A gente vai trabalhar isso dentro da lição. Então, ele é um lugar real, não é? E aí as pessoas falam, o diabo está no inferno. Não, o diabo não está no inferno ainda. Ele será enviado para lá. Entendeu? O que tem lá, certamente, são muitas pessoas que rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então essa galerinha, esse pessoal, certamente já está inaugurando lá faz um tempinho. E a leitura bíblica em classe, Mateus 25, 41 e 46. Um detalhe, no final da aula, eu vou pegar uma série de versículos para deixar uma coisa bem evidente. A pessoa que mais fala do inferno, a pessoa que mais esclarece acerca da doutrina do inferno é o Senhor Jesus. Jesus é a pessoa que mais fala sobre o inferno, sobre a realidade do inferno. Tá? Então eu fiz questão de colocar alguns versículos no final para deixar isso bem, bem destacado. Tá? A gente vai trabalhar aí. Então os objetivos da lição: mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, compreender a doutrina bíblica do inferno. A introdução. Muitos evitam falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia todos vão experimentar a morte, independente da classe social a que pertençam. Religião ou títulos, e sabemos que depois da morte segue-se o juízo, céu ou inferno. O inferno é real, ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento.
veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno e do evangelho. Então, hoje, né, a questão da realidade do inferno, as pregações do inferno, porque a mentalidade moderna ela não está muito acostumada, principalmente com a questão da ira de Deus, a questão do julgamento de Deus, e a gente vai ver no primeiro tópico da questão do universalismo. Então, a gente vemos alguns pastores renomados, eu vou colocar renomados no sentido de popstar, né? Porque tem pastores que são renomados, reconhecidos, e que sim pregam a palavra de Deus de uma forma verdadeira, genuína, e falam sobre isso. Mas os que são os popstar aí, então, às vezes, para não perder a sua agenda, né, de pregação, ele vai dar uma suavizada nos termos e não vai falar dessa realidade. E a gente sabe, independente se a pessoa acredita ou deixa de acreditar, essa pessoa, quando morrer, só existe 2 lugares para onde pode ir. Se não ir desobediência, irá para o inferno. Se reconheceu Jesus como Salvador e Senhor, irá para o céu. Então não existe um terceiro via, não existe um terceiro caminho. Mas certamente não é um assunto fácil de lidar, né? É um assunto fácil de tratar, mas tem que ser dito e tem que ser pregado, tem que ser ensinado, porque é uma realidade. E esta realidade, ela irá se propagar por toda a eternidade. O pensamento humano a respeito do inferno. Então, como que o pensamento humano, ele entende a questão do inferno? Aí nós temos os filósofos e, infelizmente, teólogos de mentes cauterizadas. Nós temos o ensino do universalismo, que é uma tentativa de fazer com que todas as pessoas sejam salvas no final de tudo, e o alerta apostólico, né? O que os apóstolos alertavam sobre isso. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. A gente sabe que a filosofia, os filósofos, eles trabalham a respeito do pensamento hoje e vão alegar a realidade do inferno. Então a gente tem uma filosofia humanista que tem como tendência a sempre inclinar mais para o lado do ser humano, dando uma perspectiva mais humana da realidade. Rapidamente sobre isso daqui, eu quero focar mais na questão de teólogos. Hoje, por exemplo, a gente vê a partir do século XVIII, XIX, a gente vê muitos pensadores modernos, infelizmente no meio deles um cristão, que trabalharam essa doutrina da questão mais humanista. E aí tentaram, de todas as formas, descaracterizar a doutrina do inferno. Então, a gente vai ver, eu vou só dizer alguns pontos, né? A gente fala de filosofia, mas é o pensamento regente da modernidade. Por exemplo, você vai ver, eu vou dar um exemplo aqui, principalmente na cultura pop. Quando você vai ver séries, é muito comum você ver, por exemplo, anjos e demônios. E sempre nessa série você vai ver uma tendência de te dar uma amenizada na realidade, principalmente de Satanás, mostrando alguns que o inferno ele não é tão ruim assim. Você tem um filme que eu não lembro agora, que é um demônio que vem do inferno e ele vai lutar por bem. Ele é todo vermelho, eu não me lembro agora o nome dele. Hellboy, o pessoal aqui da buzinando é o Hellboy. Então o Hellboy é uma coisa muito... É uma ideia de distorcer algo que a Bíblia mostra, que Satanás é mau. E Satanás, claro, ele está vinculado ao inferno. Então mostra esse demônio que veio do inferno e ele veio e está fazendo bem. E vai ser salvo, vamos dizer assim, pelos atos de bondade que ele está produzindo. Você vai ver esse tipo de pensamento... aqui que a galerinha... Eu vou falar até o final para depois que a série já acabou há um ano. Se você não assistiu, né, vai dar spoiler. Não, poxa, já teve todo o tempo de assistir o final. Que é o sobrenatural. O sobrenatural mostra, por exemplo, os irmãos vai várias vezes para o inferno e voltam. Entendeu? Então você tem toda uma relação ali de anjos e os anjos do céu que se corrompe. Você tem o próprio filho de Satanás que vai se tornar bom. E esse cara não é se vai se tornar bom, ele vai se tornar Deus, né?
E no final da série, os dois irmãos vão morrer. Então, aí você vai ver que eles vão para uma realidade que eles escolheram, entendeu? Que é uma vida, o filme trabalha ali dentro de uma realidade mais espírita, né? Então eles revivem a realidade que eles tinham na Terra. Então, uma ideia, vai ter o carro dele lá, o lugar dele, então eles vão viver com os pais dele. Então, é uma distorção da realidade bíblica. Então, a questão do inferno não é diferente. Então, nós vamos ver vários filmes que trabalham dentro dessa temática, e a gente vê que como, por exemplo, os produtores conhecem as histórias bíblicas, só que o que eles fazem? Eles vão distorcer para dar uma amenizada tanto na questão da realidade do inferno, que é um lugar de sofrimento, de angústia, mas, entendeu? Tem até um filme também muito famoso, que é o Constantine, né? Que você vê que uma mulher... Aí o filme é todo dentro de uma mentalidade católica, só que a gente vê no início do filme que é uma moça, ela se suicida. Então você vê os infernos tentando entrar na realidade humana, e aí tem uma briga lá entre o Miguel e se une com um filho lá de Satanás. E aí o que acontece no final que é interessante, o personagem Constantino, e o que ele faz? Ele se sacrifica para tirar essa moça do inferno. Entendeu? Então mostra que uma pessoa que está no inferno, que é a ideia do purgatório, mas não, ela realmente está no inferno, mas ele consegue tirar ela do inferno. Entendeu? Então sempre é essa ideia de tentar amenizar a questão do sofrimento do inferno. Agora, qual é a realidade da Bíblia? Foi para lá, amigão, não tem como voltar mais. Entendeu? Onde nós vamos decidir onde vamos passar nossa eternidade é escolher Jesus Cristo como Salvador. Entendeu? É isso que vai decidir para que lugar essa pessoa irá. Então, aí sim, agora falando na questão dos teólogos, né? Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Então, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser radicado na Bíblia. Então, vai trabalhar aqui aquilo que a Bíblia trabalhava ali, ela está mostrando uma realidade pagã da época e que não reflete a realidade, a questão da palavra de Deus. Por quê? Se ele não acredita que a palavra de Deus ela é inspirada, então eles vão fazer a interpretação conforme a seu modo de ver. Aí, interessante isso quando nós pegamos um texto, eu folhei aqui, Paulo escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5 e depois no versículo 8, diz assim: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente assim. Eu estou lendo na NVT, você vê, Paulo fala de pessoas religiosas de uma forma aparente, tá? Então, em outras palavras, o que Paulo está falando? Essa pessoa ele é um crente, ele está na igreja, ele conhece a palavra de Deus, mas ele só tem a aparência. No versículo 8 ele vai assim: esses mestres se opõem à verdade, como Gênesis e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. E aí aqui a ênfase: são crentes, estão dentro do meio da igreja, né? Eles falam, eles são mestres, mas eles se opõem à verdade. Que verdade? A verdade bíblica. Então, se na época de Paulo já tinha esse tipo de pessoas, imagina hoje. Então, o que eles vão fazer? Sempre tentar dar uma amenizada, tentar enfraquecer as doutrinas bíblicas para o seu bem prazer, seu bel prazer, entendeu? Para que dentro daquilo que eles acreditam. Outro ponto é a questão do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então sempre pega um aspecto do atributo de Deus, que é verdade, Deus ele é amor, ele é um ser de amor, mas também Deus é um ser de ira. A Bíblia diz que Deus se ira, tá? E a ira é um atributo de Deus. Então ele faz parte da essência de Deus. Deus se ira, né? E aí a dizer que todos são filhos de Deus.
Mas Paulo, João, quando escreve no seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que todos aqueles que creram, foi-lhe dado o poder ou a autoridade de ser filho de Deus. Então, se vai ser dado a autoridade no sentido de que a pessoa, por meio de Cristo, agora tem essa autoridade, é porque não tinha. Então, como criatura, sim, todos são filhos de Deus no sentido de criação. Mas como adoção, no sentido que a Bíblia coloca, não, só vai ser filho a partir de reconhecer Cristo como Salvador. Então, aí esses que estão na desobediência, que estão na prática do pecado, e a Bíblia vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, então essa pessoa vai o quê? Ela está separada de Deus. Efésios vai dizer, ela é separada de Deus. Essa pessoa não é filho de Deus. Então, a questão do universalismo é uma tentativa de amenizar a realidade do inferno, de que essas pessoas elas não vão viver eternamente. Ou existe um lugar onde ela vai ser purificada, então é um tempo ali onde ela está expurgando o pecado, mas, biblicamente, nós vamos ver, ela não tem respaldo na palavra de Deus. Pensamento humano a respeito do inferno. Então, o alerta apostólico, né? Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam uma aparência de piedade, mas negaria a sua eficácia. Foi o texto que eu li agora em 2 Timóteo 3, 5 e 8. Resistiram à verdade, também li, e apostatariam da fé e dariam vida à doutrina de demônio, tendo as suas mentes, suas consciências cauterizadas. Então essa pessoa, ela desfigurou a sua mente, ela agora pensa em coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Então a gente já tem um alerta lá no Antigo Testamento, no primeiro século, mostrando acerca dessas pessoas. Então, o que se fazer? É procurar biblicamente como que a Bíblia trata na questão do inferno, e a gente vai ver mais para frente, no próximo tópico, essa realidade, tanto no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento. Então, como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar dos mortos, onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Como a gente vai falar do Novo Testamento, então a palavra no Antigo Testamento para mundo inferior, ou o mundo dos mortos inferior, né? O mundo inferior dos mortos, ele mostra uma realidade onde as pessoas iam e estavam. A doutrina do inferno no Antigo Testamento, ela não é tão clara. Ela existe, mas ela não é clara. O Novo Testamento vai deixar ela muito mais clara. Entendeu? Dessa realidade, Jesus, a gente vai ver, ele é o que vai destacar isso em uma história que ele conta do rico e do Lázaro. Então ele mostra, e ele mostra, vai mostrar tanto isso nessa perspectiva do Antigo Testamento, no lugar onde o Senhor fala que é o seio de Abraão, onde as pessoas estavam ali, e havia uma separação naqueles que estavam no lugar do paraíso, né, e aqueles que estavam em tormento. Então Jesus mostra a realidade de duas pessoas que vão no lugar que lá ele coloca como o seio de Abraão, e que no Antigo Testamento trabalha na questão do mundo inferior. A palavra também inferno tem essa conotação, o Sheol, mas também Sheol pode significar simplesmente a sepultura, onde realmente a pessoa vai ser enterrada ali. O que vai definir o sentido, é o contexto em que ela está inserida. Tá? Então o Antigo Testamento trabalha essa palavra Sheol. O Novo Testamento, sim, o Novo Testamento ele é onde a doutrina ela fica muito mais clara. E, de novo, a pessoa que vai mais dar destaque acerca da doutrina do inferno é o Senhor Jesus. Ele é o que vai mais falar sobre a realidade do inferno e para onde as pessoas obedientes a Deus, que creram em Jesus como Salvador, irão.
e os desobedientes. Então Jesus deixa muito claro essa separação e esse lugar, de novo, uma realidade. Ele é um lugar, existe, tá? Então ele não é algo que está na nossa cabeça, não é algo abstrato, é realmente ele existe. Então no Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento. Você vê que o detalhe no Novo Testamento é tão rico que ele trabalha mais palavras. Então, ele coloca a palavra inferno, tem o Hades, né, que ela vai fazer a tradução do Sheol, do Antigo Testamento. Você tem o Tártaro e você tem a Guena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Aí isso está lá em Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, 16, 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então ele vai dizer o Hades é o lugar, ou seja, um lugar de sofrimento, onde essa pessoa, ou lugar de castigo, ela será lançada após morrer. Então posso dizer que é um lugar intermediário, a Guiena, é um lugar intermediário, tá? O próprio inferno ele é provisório, mas é o lugar hoje onde as pessoas desobedientes estão sendo lançadas. E aí isso está lá em Mateus 16, 18, Atos 2, 27 e 31 e Apocalipse 1, 8. A palavra Tártaro, né, traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. É a habitação dos ímpios, mortos, e que eles sofrem a punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Então, interessante essa palavra, tanto o inferno como o Tártaro mostra que, além de a realidade do castigo ser factível, ele mostra que existe grau de punições. Então tem pessoas que serão lançadas no inferno, que é um lugar de castigo, mas também mostra ímpio sendo lançado no Tártaro, que é um lugar muito mais profundo do que o Hades. Então você vê que como existe uma graduação, tá, dentro da revelação da palavra de Deus. E o Tártaro, né, Pedro 2,4 mostra que neste lugar existem anjos que estão presos. Então, além de existir essa realidade do lugar, mostra que há uma graduação aqui entre eles. E a palavra Guiena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva do termo hebraico do Vale de Inom, ao sul e leste de Jerusalém, no tempo do Novo Testamento. Era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Seria igual a gente vê esses lugares de incineração de lixo hoje, que você vê o fogo saindo ali. Então era um lugar que se queimava e então o fogo não só apagava, ali sempre o fogo estava aceso, a pessoa estava jogando lixo, então ele estava sempre incandescente. Então essa palavra recebeu todo o simbolismo do castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que nós vamos ver isso em Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. E aí, de novo, as revistas de corrigida, né? Elas vão tratar, muitas vezes trabalhar a própria palavra inferno, mas hoje as Bíblias, tanto NVI como NVT, elas conseguem trazer mais o sentido das palavras no original, que vai dando esse destaque e diferenciando cada lugar, vamos dizer, cada lugar. Então, para resumir, então nós temos o inferno, que é o Hades, que é o lugar onde as pessoas serão castigadas, serão punidas. Jesus deixa isso muito bem claro. Depois nós temos um outro lugar que Pedro, vai em 2 de Pedro 2,4, vai falar, que é o Tártaro, que também é um lugar que mostra que é um lugar de punição também pelas más obras. Então a gente vê essa graduação, podemos assim dizer, e Pedro destaca que tem anjos que estão presos neste lugar. De novo, lugar, tá, irmão? É lugar, não é um estado de espírito, que nem se fala hoje, que é algo que a pessoa sente. Não, é um lugar mesmo, tá? Ele existe, tá lá. É um lugar dentro de uma realidade, claro, espiritual, mas ele existe. E a palavra Guena é esse lugar
onde será lançado tanto o Tártaro, será lançado tanto o inferno, eles serão lançados nesse lugar, e esse lugar onde será lançado Satanás, o anticristo, né, o falso profeta, e todos aqueles que desobedeceram a Deus. Então esse lugar onde será lançado esses outros lugares. Então existe a realidade do inferno, e ele é um lugar, tá? E aí a doutrina bíblica do inferno. Então, biblicamente, a Bíblia fala do inferno? Sim. Ele é tratado na Bíblia? Sim, ele é tratado na Bíblia. Então, qual é o conceito bíblico do inferno? O que ensina a doutrina e o castigo será eterno? Então, biblicamente, qual é o conceito? Como a Bíblia entende? O que ensina a doutrina? A doutrina é o quê? O ensinamento sobre o inferno. Então, existe o ensinamento? Existe. Se existe uma doutrina, tá? Então a Bíblia trata de uma forma real deste lugar. E o castigo, ele é eterno. Então o conceito bíblico do inferno, à luz de Mateus 25, eu vou até ler aqui, 25:41, vou ler na NVT. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, de novo, você vê aqui a realidade bíblica. E quem está falando? A maior autoridade no assunto, o Senhor Jesus. Ele é a maior autoridade que está falando. E aí é um lugar e ele é real. A ênfase aqui nesse tópico é: o inferno é um lugar e ele é real. Então, o desafio do professor nessa aula 11 é mostrar a realidade do inferno e que ele é um lugar, tá? Ele não é algo abstrato. O inferno não é na Terra, tá? O inferno, ele existe em uma dimensão espiritual, mas é um lugar onde as pessoas desobedientes serão lançadas, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Outro ponto. O que ensina a doutrina? Aí a gente vai pegar vários textos. Então, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. E, de novo, o ensino ele fica muito mais claro a partir do Novo Testamento. Não quer dizer que no Antigo Testamento não existia. Sim, existia falando acerca do inferno. Mas a realidade fica muito mais clara no Novo Testamento. Primeiro, a pessoa que está tratando disso é o próprio Jesus. Então, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Vamos ver isso em Mateus 10, 28 e 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Tá? Então, as pessoas falam assim: aqui na Terra a gente sofre que nem um condenado, então nem sabe como é que isso vai ser lá no inferno. Né? Então, isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, ou seja, corpo e alma. Tá? Não é a alma vai ficar lá, não. A pessoa será enviada para o inferno de uma forma integral. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios, Mateus 25, 41, que foi lido aqui. Aí a pessoa pode falar: mas como é que pode, né, uma pessoa ser eternamente castigada? Terceiro tópico: o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como, de novo, um lugar de castigo eterno. O fogo inextinguível. Depois eu vou ler todas essas referências aqui. Por quê? Porque a sentença foi contra um Deus eterno. A sentença, ela exigia um sacrifício perfeito. Então, o sacrifício perfeito, quem fez foi Cristo. E quem reconhece Cristo como Salvador, seus pecados são perdoados, foi-lhe imputado justiça. Então, essa pessoa agora, pelos méritos de Cristo, ele foi absorvido, né? Os pecados foram expiados, e pela ação de Jesus Cristo, essa pessoa agora recebe o perdão, e ele agora vai ser andar com Cristo. Então ele tem agora acesso ao céu, à vida eterna com Deus. A pessoa que não recebeu o perdão oferecido por Cristo na cruz, sobre essa pessoa está a condenação. E a condenação qual é? A condenação eterna. E aí, só para
pegar os textos bíblicos aqui que mostra de forma bem clara, e eu vou ler aqui Mateus 13, 12, e eu vou ler todas elas na NVT, tá, irmãos? Então, ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Mateus 13, 12, que é o fogo inextinguível. E aqui, só um detalhe, tem muita gente que acha que o fogo aqui é o Espírito Santo. Não, o fogo aqui é o juízo de Deus. Tá? Quando o João Batista está pregando aqui, está falando sobre o juízo. Fogo, toda vez ali você vê que na referência dentro do contexto, ele aparece como juízo. Quando você vai ver a passagem paralela em Atos, você vai ver que vai dizer tudo isso aqui, mas lá não existe mais fogo, porque ele está falando para discípulos. Então está falando acerca do juízo, que é um fogo inextinguível, ou seja, ele não apaga. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 42, fornalha acesa. Olha o sentido aqui, que é o quê? Que é da condenação eterna, que nunca se apaga, que nunca se extingue. Outro texto, mas muitos para os quais o reino foi separado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 12. Treva, um lugar que você não tem visão, que a treva está associada ao quê? A sofrimento, a dificuldade. E o Mateus 25, 41, que a gente já leu, mas eu vou ler de novo. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, que é o fogo eterno, algo que nunca vai se apagar. E aí aqui a ênfase também é que ele foi preparado com uma finalidade para o diabo e seus anjos. E o homem, como não existia um lugar, Deus não... Aí a gente já vê também aqui que a intenção de Deus nunca foi que o homem fosse lançado no inferno. Essa nunca foi a intenção de Deus. Agora, as pessoas que estão em desobediência precisarão ser lançadas em algum lugar. E como eles vão ser lançados? Eles serão lançados nesse lugar onde o diabo e os seus anjos será lançado. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoraram sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, o lago de fogo, que é a Guiena, que é este lugar onde será lançado de uma forma definitiva, tá? Todos aqueles que desobedeceram a Deus, que não aceitaram Cristo como Salvador e estarão lá com o falso profeta, a besta e o diabo e os seus anjos. Então aqui está uma série de referências bíblicas, né, sobre o texto. É uma aula em que o desafio do professor é mostrar a realidade, né, do inferno. E também essa questão de todo esse pensamento hoje que tem como finalidade enfraquecer essa doutrina. A gente vai ver isso tanto na questão da cultura pop hoje, na questão de filmes, de artigos e principalmente também dos teólogos que ensinam de uma forma totalmente equivocada, errada, desviando-se da verdade. É o que Paulo vai dizer em segunda carta a Timóteo 3, 5 e 8, né, que esse pessoal eles têm aparência de piedade, mas não são. Eles desprezam a verdade. Então, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Então, de novo, a ênfase aqui. Por isso, essa realidade deve valorizar mais tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então, de novo, essa ênfase na questão do lugar e essa ênfase na questão da realidade do inferno. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Não esqueça aí de dar a sua curtida, de compartilhar o vídeo, de fazer o seu comentário. É um tópico difícil, no sentido de hoje, no tempo em que nós vivemos, onde as pessoas rejeitam tudo aquilo que traz ideia
de dificuldade, de sofrimento, onde a questão da própria característica, a natureza de Deus, que Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que vai julgar aqueles que andaram de uma forma desobediente e que ele lançará essas pessoas no inferno. Então essa temática, esse argumento hoje, ou essa doutrina bíblica, ela é uma doutrina que não é muito bem aceita na mentalidade moderna ou pós-moderna de hoje, mas é uma realidade. Queira você acreditar ou não, os lugares já existem, eles já existem, eles estão lá e infelizmente para aqueles que desobedecerem e não crerem em Jesus como seu Salvador e Senhor, ele vai saber dessa realidade só depois que ele morreu. E é o que o Jesus conta na parábola ali. Não é uma parábola, na verdade, muitos vão falar que é uma, eu também não entendo que é uma parábola, que ele mostra aquela história do rico e de Lázaro. Lázaro está em um estado de paz, de gozo, de prazer ali, ele está usufruindo daquela vida no paraíso, e mostra o rico que está num lugar de sofrimento e ele se comunicando ali certamente com Deus, tentando falar para ele pelo menos que ele pede pelo menos uma gota de água na sua língua para dar uma refrescada, e ele pelo menos pede para que as pessoas que estão em vida eles saibam, que alerte os seus parentes. Então, o texto deixa claro que as pessoas não têm como ter comunicação com as pessoas que estão vivas. Então, a pessoa ela deve decidir o destino dela, crendo em Jesus como Senhor Salvador e Senhor nesta vida. Então, a gente vai decidir sobre a realidade eterna nessa vida. Amém? Abraço a todos. Ficam aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fim.